Fala galera, beleza? Aqui a gente vai apresentar um trabalho de história sobre a independência dos Estados Unidos. E quem vai apresentar é o Luiz Henrique Guidolin, número 18, e o Caio Guiral, número 15 do 8º ano C. Isso mesmo, meu amigo Luiz, e vamos nessa. A independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 1776, foi a primeira grande derrota de uma potência colonial na história, além de ser a fundação de uma futura potência econômica, os próprios Estados Unidos. Ainda influenciou dezenas de outros movimentos de libertação pelo continente americano. Vamos a alguns tópicos que levaram a essa independência. Luizinho, explique esse agora para nós. Como foi a independência dos Estados Unidos? Vou explicar para você então. A independência dos Estados Unidos da América foi um movimento de libertação do país contra a metrópole colonial, a Inglaterra. Os conflitos iniciaram em 1774 e se estenderam até 1776, quando começou oficialmente uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, vencida pelos americanos em 1783. Esta explicação é apenas uma introdução para que você tenha um panorama sobre o tema. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo. Então, que tal voltar um pouco no tempo e falar sobre a colonização dos Estados Unidos, Caio? Ok, vou começar. A colonização e a independência dos Estados Unidos estão intimamente ligadas, por isso é preciso entender que o país teve uma espécie de dupla colonização, iniciada por sua chegada no continente americano até sua expansão territorial. Para começar, os Estados Unidos daquela época era composto por 13 colônias, todas localizadas na costa leste. Além disso, havia uma diferença fundamental entre norte e sul da costa leste dos Estados Unidos. Norte era colonizado por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa. Economia baseada na pequena propriedade, com produção manufatureira voltada para o mercado interno. Lado Sul, colonizado a partir do modelo de produção agrícola em latifúndios, monocultura, baseados na mão de obra escrava, com produção voltada para o mercado externo, a Inglaterra. Vou falar agora um pouquinho da Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, Inglaterra e França travavam uma guerra pela posse das colônias americanas, a chamada Guerra dos 7 Anos. O que importa saber é que a Inglaterra derrotou a França, mas só conseguiu este feito graças ao apoio das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Quando a guerra terminou, esses colonos acreditavam que seriam recompensados pela ajuda, mas os ingleses tinham seus próprios problemas e adotaram uma série de medidas muito impopulares, entre elas: aumento dos impostos sobre as colônias como forma de pagar custo de guerra, criação do monopólio do comércio do chá para uma companhia inglesa, Lei do Chá, criação de um imposto sobre a circulação de mercadorias da colônia, Lei do Selo, criação do monopólio do açúcar para as Antilhas Inglesas, Lei do Açúcar. Resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornavam a vida econômica na colônia mais difícil, sobretudo para os pequenos produtores do norte que atendiam o mercado interno. E assim, dessa insatisfação surgiu a revolta que dá origem à independência dos Estados Unidos. Meu amigo Luiz, vamos falar agora da tão esperada Declaração de Independência, né? A Declaração de Independência, assinada em 4 de julho de 1776, era uma carta de intenção, ou seja, uma declaração que surgiria um novo país, livre da sua metrópole, Inglaterra. A guerra que se seguiu foi tensa e durou até 1783, sendo que os americanos venceram em grande parte porque contaram com o apoio francês e espanhol. Portanto, apesar da data de 4 de julho de 1776 ficar marcada como o Dia da Independência, foi apenas após 1783 que o país teve condições de se organizar, sendo que sua Constituição só ficou pronta em 1787. Agora vamos para o penúltimo tópico, que é como o iluminismo interferiu um pouco na independência dos Estados Unidos. No século XVII, anos 1700, foi marcado por movimentos burgueses de vários tipos. Todos eles influenciados pelo iluminismo, uma corrente de pensamentos filosóficos cujo centro era a França. Algumas das principais características do iluminismo eram a liberdade individual, ordenação burguesa da sociedade, garantia do direito à propriedade privada, separação entre igreja e Estado. Mas você pode estar se perguntando como as ideias iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos se tinham origem na França. Ocorre que o pensamento filosófico iluminismo tinha sua essência os mesmos ideais de liberdade e igualdade que os colonos americanos pretendiam pôr em prática. Ou seja, o iluminismo era a base intelectual do movimento da revolta contra a metrópole e libertação da colônia, portanto, uma causa indireta da independência.
na verdade, esse foi o último tópico, galera. Até mais!